Bom dia, bom dia. Vamos então agora entrar nesse estudo, né, dessa figura plana que é muito importante para todos nós, que é o estudo dos círculos. Ela tem uma participação muito importante dentro da geometria. Então, para começar aqui, a área e perímetro do círculo, né? Pessoal, o círculo então, só para a gente deixar bem claro, o círculo ele é toda essa região. Ele é toda essa região que está dentro, circunscrita nessa figura aqui, ó, tá? Tudo que está dentro dessa figura. Então, o círculo, ele é uma área, ele é uma superfície, tá? Que está circunscrita nessa linha. Aí você pode perguntar, Christian, mas como é que chama essa linha, então, que delimita o círculo? Essa linha chama-se, vocês vão ver isso aí mais adiante, chama-se circunferência, tá? Então existe uma diferença entre círculo e circunferência. O círculo é essa região que está aí dentro, tá? A circunferência é essa linha que delimita essa região, tudo bem? Outra questão aqui que tem que ser levantada para vocês é quanto... Deixa eu só aqui... É quanto a essa questão da definição do que é raio e o que é diâmetro, né? Gente, o círculo também é uma figura que toda distância que vai do centro até a uma borda, a borda aqui que seria a circunferência, né? Essa distância aqui ela é fixa, ela é constante, que nós chamamos de raio. Então, raio, na verdade, é uma distância, a distância que vai do centro até a um ponto qualquer da circunferência aqui, ó. Tá? Então, vou chamar aqui de ponto A. Essa distância nós chamamos de raio. Então, qualquer dessa distância é raio. O diâmetro, necessariamente, é uma distância que vai de uma extremidade até a outra e tem que passar pelo centro, tá? Sempre o diâmetro tem que passar pelo centro. E uma relação entre diâmetro e o raio é que o diâmetro ele é igual ao dobro ou 2 vezes o valor do raio, tá? Então, se o problema ou alguma circunstância te der o valor do diâmetro, você tem como achar o raio. Ou se ele te der o raio, tem como você achar o diâmetro, porque existe uma relação entre eles aí, tá bom? Então, por exemplo, se o diâmetro vale 8, obviamente que o raio é a metade, né? Então, o raio vale 4, tudo bem? Porque 2 vezes 4 dá 8. Continuando aqui, perímetro, como a gente já viu em aulas anteriores, perímetro é todo o comprimento, que circunda ou o comprimento que limita aquela região que a gente está estudando, ou aquela figura que a gente está estudando. Então, se você pegar aqui, por exemplo, essa linha que é a circunferência, e cortar ela, esticar, você vai ter uma figura que é uma reta, tá? Ou seja, é o comprimento ou o perímetro da circunferência. Então, esse perímetro, ele é a mesma coisa do comprimento da circunferência, tá? E a maneira de você calcular ele já foi dada aqui, não vamos entrar em demonstrações. É 2 vezes π vezes o r. Esse π, gente, é um número constante que os matemáticos, conseguiram achar. Esse π ele tem um valor de 3,14 para nossos cálculos aqui dentro da matemática do ensino básico. Tá? Claro que aqui é um número irracional, ele vai para o infinito. Não é uma dízima periódica, não é, mas é um número decimal infinito. Tá? Mas a gente vai utilizar apenas esses algarismos aqui.
Então, para calcular o perímetro, você vai utilizar essa expressão, tá? Legal. Beleza. E a área, a superfície desse círculo, essa região que o círculo abrange. Como é que se calcula ela? Você vai pegar esse valor π e multiplicar pelo raio ao quadrado. Ok? Então, para calcular a área também você vai usar essa formulazinha aqui. Ó. Já foi estabelecida, a gente não está entrando em demonstrações. Tá bom? Então, anotou? Fixou? Vamos fazer um exercíciozinho sobre isso aqui? Deixa eu só mudar aqui. Veja só. Calcule a área e o perímetro de um círculo que apresenta 3 centímetros de raio. Pessoal, eu gosto sempre muito de fazer o desenho só para enxergar o que ele está pedindo, né? Então aqui, ó, ele quer saber a área e o perímetro, né? E ele me deu o raio. Então esse aqui é o centro, o raio aqui é 3 centímetros. Bom, para se calcular então o perímetro ou o comprimento da circunferência, você vai usar aquela expressão que a gente já viu no slide anterior. Então, 2πr. Então, o perímetro é 2 vezes 3,14 vezes o raio 3. Tá? Então, o perímetro aqui vai ser, se você multiplicar esse valor com esse valor com esse valor, tá? O perímetro vai dar... Então, pessoal, vai dar... aqui, se eu só corrigir aqui, é 3,14, tá? 3,14. Aqui vai dar 18,84 centímetros quadrados. Desculpe, centímetros. Porque esse aqui é só um comprimento, não é área. Ok? A área. A área, então, do círculo ficaria aqui, ó. A área é igual a o π vezes o raio ao quadrado. Então, ficaria 3,14 vezes o raio, que é 3 centímetros ao quadrado, né? Então, nós teríamos aqui o resultado 9 vezes 3,14, ok? E o resultado seria 28,26. 28,26 centímetros quadrados. Tranquilo? Então é isso. Primeira aplicaçãozinha então de usar a fórmula. Dê uma olhadinha novamente para ver se ficou bem claro para você a substituição desses valores. Qual a área e o perímetro de um círculo cujo diâmetro mede 10 centímetros? Então vamos lá, de novo. Um círculo. Pessoal, aqui ele me deu foi o diâmetro, tá vendo? Esse diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro é 10, você concorda então que o raio vai valer 5? Não é isso? 5. Com 5, o diâmetro é 10, tranquilo? Então, feito isso, ele pediu para calcular o perímetro, tranquilo? Que é ou o comprimento da circunferência, é a mesma coisa, eu volto a repetir. Então, o comprimento da circunferência, que é o perímetro, é 2πr, né? Então, 2π vezes o raio. Olha só, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 5. Então, perímetro, olha, 2 multiplicado com 5 é 10. 10 vezes 3,14 é 31,4 centímetros, tranquilo? Então, essa aqui seria a nossa primeira solução. Aí, agora a gente passa para calcular a área. A área. Então, a área
Olhando aquela formulazinha, πr ao quadrado. Então, a área é 3,14 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, todos nós já sabemos que é 25, né? 25 vezes 3,14, 78,5. 78,5 centímetros quadrados. Tranquilo? Mais um aqui, para finalizar. Determina a área de um círculo de comprimento 12 π centímetros. Pessoal, aqui ele está me dando uma outra informação. Ele não me deu raio, não me deu diâmetro, mas ele me deu o perímetro. Né? O perímetro, então, se ele está pedindo para achar a área, veja só, a área, você usa essa expressão aqui, ó. Ou seja, para calcular a área é obrigatório saber quem é o raio. E como é que eu vou achar esse raio? Cálculo do raio, né? É a pecinha que está faltando lá, cálculo do raio. Ora, eu vou usar outra informação que ele me deu, né? Perímetro é igual a 2 πr. Substitui os valores, ó, perímetro é 12 π, que é igual a 2π. Então, galera, nesse caso aqui eu vou passar dividindo 2π, né? Ou seja, 12π dividido por 2π, que é igual ao raio. Veja, esse π com esse π eu posso simplificar, o 12 por 2 também, e o raio eu descubro o valor dele, que é 6 centímetros, tá? Então, indo aqui para a área, a minha área, com o raio agora já definido, é 3,14 multiplicada pelo raio ao quadrado, que é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, nós sabemos então que é 36, multiplicado por 3,14, aproximadamente é 113 centímetros quadrados, ok? Eu falei aproximadamente porque vai dar vírgula zero alguma coisa, tá bom? Então aqui a gente fechou também, respondeu a pergunta, né, da questão. Tranquilo? Então veja que muitos problemas você vai ter que analisar o que ele te informou, né, para poder achar o que está faltando e resolver o problema. Bom, a gente agora começa a ver uma complementação do assunto, que é o setor circular. Um setor circular é uma região do círculo delimitada por dois de seus raios, partindo do centro e um arco. A ideia aqui é essa, ó, veja só. Se você tem um centro ali, olhando o centro, se você olhar aqui o centro do círculo, se você pegar aqui dois raios e fazer a ligação deles com a borda do círculo, você vai ter um ângulo aqui formando esse setor. Tá? É um ângulo que chamamos de ângulo θ, que é uma letra grega, né? Então essa parte cinza aqui nós chamamos de setor circular. Veja que essa parte que forma o setor circular aqui, ó, nós chamamos de arco do setor, ele é representou pela letra L, tá? Então, galera, uma das maneiras de resolver esse tipo de situação, ou seja, calcular a área de um setor circular, ou qualquer outra informação desse setor, você tem que utilizar sempre uma regra de 3, né? Eu espero que vocês dominem bem, porque se não dominar a gente vai ter que marcar uma aulinha para tirar dúvidas disso. Mas a regra de 3 para resolver esse problema faz isso aqui, ó. Olha só, se você pegar o círculo inteiro, galera, o círculo inteiro, né? Ou seja, ele vai corresponder a um ângulo de 360 graus, ó. O círculo inteiro é 360 graus. E a área desse círculo de 360 graus, que é o círculo completo, é aquela formulazinha que a gente viu, πr ao quadrado, ó.
Tá? Então, eu já estou montando a primeira relação. 360 graus corresponde a πr ao quadrado. E este ângulo que me foi dado aqui pode estar, este ângulo, ele pode estar em graus, como está nesse exemplo aí, ou ele pode estar em radianos. Qualquer uma, radianos é outra medida de ângulos, tá? Depois você pesquisa sobre isso. Mas graus ou radianos, que são as medidas de ângulos, qualquer uma delas você pode fazer a mesma regra de 3 que vai dar certo, tá? Não vai dar errado, não. Então, 360 graus corresponde a uma área de πr ao quadrado. X graus, que seria esse θ aqui na verdade, ó, ou seja, θ graus, ou θ radianos, corresponde a uma área A do setor, que eu quero achar. Tá? Então, você fazendo essa regra de 3, você resolveria esse problema sem mistério nenhum. Agora, tem que dominar, né, razoavelmente essa questão da regra de 3. Vamos fazer um exemplozinho disso? Exercício resolvido 1. Calcule a área do setor circular destacada em azul na figura abaixo. Então, gente, vamos montar no mesmo jeitinho daquele slide anterior, tá? Se 360 graus corresponde a πr ao quadrado, mas o raio é 5, né? 5 ao quadrado. Então, 30 graus, que é o ângulo do setor circular, corresponde a uma área A, que eu estou querendo achar. Tá vendo? É uma regrinha de 3 simples. 360 graus corresponde a πr ao quadrado, 30 graus corresponde a uma área A. Então, fazendo aqui os cálculos, né? Ou seja, a gente pode primeiro simplificar, né? Vamos simplificar isso aqui. 36 por 3 é 12, né? Ou seja, se eu fizer essa simplificação aqui, dá 12. Aqui vai dar 25π sobre A, não é isso? Multiplica cruzado, né, galera? Então vai ficar 12A, que é igual a 25π, certo? Então a minha área A vai ser 25π dividido por 12 centímetros quadrados. Aí você pode questionar, Christian, mas aí eu não tenho que transformar esse π para 3,14, fazer as continhas? Não, nesse caso específico não, porque ele só pediu a área em si, né? Se ele pediu só a área, você pode deixar só o valor do π lá, escrito π. Se houver necessidade, por alguma outra razão, de fazer algum outro cálculo que necessite saber o valor da área em números, né? Aí nós vamos fazer essa transformação. Pega o π, coloca 3,14, faz as continhas todas que você tem que fazer, tá bom? Então, pessoal, a área seria dada por aqui. Um outro exemplo. Exercício resolvido 2. Um fazendeiro precisou construir uma parte de uma tampa de concreto para sua cisterna. Essa parte corresponde a uma semicircunferência. Olha essa palavrinha aqui, ó. É interessante a gente ficar atento com ela, tá? Ou seja, ao setor circular de ângulo de 180 graus. O diâmetro da cisterna, outra informação, ó, o diâmetro é de 3 metros, né? Então você tem uma cisterna, a boca da cisterna é um círculo, né? E ele quer construir uma tampa. Na verdade, a metade de uma tampa para colocar nessa cisterna, né? Talvez é o que faltou. Sabendo que o custo de construção dessa tampa é de R$100 por metro quadrado, qual o valor do gasto? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, começar da seguinte maneira. O texto tem que ser primeiro interpretado, o que foi que ele pediu, né? Isso vai acontecer muito, muito para você. Textos que você tem que interpretar. Então, a primeira coisa, você tem uma tampa de uma cisterna e ele, na verdade, ele quer construir apenas a metade, né, dessa tampa. É uma semicircunferência de ângulo de 180 graus. Você poderia estar resolvendo isso aqui
fazendo aquela regra de 3 do slide anterior, ou você calcula, por exemplo, a área total da tampa, que é um círculo, e divide por 2, ou seja, pela metade. Né? Eu acho que esse é o caminho que eu vou fazer. Se eu quisesse fazer de outra forma, não teria problema, ok? Então, gente, a área da tampa, ou a área do círculo total, é dada por essa equação, né? Π ao quadrado. A área do círculo, então, é 3,14 multiplicada por raio ao quadrado. Gente, se o diâmetro aqui vale 3, ó, o diâmetro vai daqui até aqui, né? Se o diâmetro vale 3, então quer dizer que o raio vale 1,5, não é isso? Então a área do círculo, da tampa inteira, seria aqui 1,5 ao quadrado. Vou colocar aqui. A área do círculo, então, 3,14 vezes 1,5 ao quadrado. Isso daria uma área do círculo de 7,065 metros quadrados. Ora, mas eu quero a metade, não é, gente? Então, como é que eu represento matematicamente a tampa, que é a metade dela aí? Tampa da cisterna. Então, a tampa da cisterna seria essa área do círculo dividida por 2. Então, seria 7,065 dividido por 2, né, pela metade. Isso daria como resultado para mim aproximadamente 3,53 metros quadrados. Então, essa é a área que você vai gastar para fazer a tampa. Ora, mas o custo dessa tampa, você pode fazer direto, né? Se você quiser achar o custo já de forma direta. Ou você pode montar uma regra de 3, né? Tipo, 1 metro quadrado corresponde a R$100, que foi dado lá no texto. Então, quer dizer que 3,53 corresponde a X reais. Então, assim, se você quisesse multiplicar 3,53 por 100 logo de cara, poderia fazer também, tá? Isso daria, então, para mim, R$353 o valor do custo. Tranquilo? Então, depois dá uma olhadinha novamente no vídeo para fortalecer ou ratificar aquilo que foi explicado aqui. E aí, a gente vai, pessoal, para a parte, o último exemplo aqui, exercício resolvido 3. Uma pista de corrida foi construída com o formato de um setor circular conforme apresentado a seguir. Pode-se afirmar que o valor do ângulo x é igual a quanto? Então, na verdade, ó, ele quer saber quanto que vale esse ângulo x. Né? Aqui, nós temos aqui esse arco que mede 9,42 metros e o raio aqui, ó, de 15 metros. Então aqui é a regra de 3, que eu acho que é aquilo que você já viu no slide anterior. Agora só que aqui não relaciona o arco, o tamanho do arco, né? Então eu vou especificar aqui, ó. Eu vou ter uma coluna do arco e uma coluna do ângulo. Então vai ficar assim. Se eu tenho um arco, aliás, desculpe. Ok. Se você tem um arco de 9,42 metros, esse arco de 9,42 metros corresponde ao ângulo X, está lá no desenho. Tá? Esse arco aqui corresponde a esse ângulo X. Porém, aqui é a primeira proporção. Porém, se você tivesse aqui uma circunferência completa, claro que está tudo mal desenhado, mas aqui é só para você entender, um arco
completo de uma circunferência, você sabe que é 2πr. Tá? 2πr é o perímetro, né? É o comprimento do arco, da circunferência, do círculo. Então, 9,42 metros é um arco que corresponde ao ângulo x, e um arco de 2πr, que é a circunferência inteira, corresponde a um ângulo de 360 graus. Tá? Gente, só lembrando, 360 graus corresponde a 2π radianos, tá? Então, tanto faz você usar 360 graus ou 2π radianos, que o resultado dará o mesmo. Então, para a gente só praticar essa ideia, eu vou colocar aqui 2π radianos, que corresponde aos 360 graus. Multiplicando, então, de forma invertida aqui, você vai ter 9,42 multiplicado por 2π dividido por 2π vezes o raio. O raio vale 15. Tranquilo? Então, esse ângulo x ficaria assim, ó. Vou trocar aqui só para facilitar o entendimento. Ó, esse π eu vou cancelar com esse π, ok? E aí eu vou estabelecer então com o meu x, ó. 9,42 vezes 2, 18,84. Melhor, vou fazer melhor para você entender, ó. Eu posso simplificar. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui também, tá? Quanto mais você diminuir cálculos, é melhor para você. Então, gente, aqui o exercício resolvido 3. Uma pista de corrida foi construída com o formato de um setor circular, conforme apresentado a seguir. Então, essa figura aqui embaixo, né? Pode-se afirmar que o valor do ângulo x é igual a quanto? Considere π igual a 3,14. Bom, ele na verdade, então, ele quer saber quem é esse valor, esse ângulo x aqui, ó. O que vocês vão fazer, então? Vou fazer uma regra de 3, né? Como a gente já está acostumado, ó. Se o meu ângulo x, esse ângulo aqui, x, corresponde... Aqui eu vou deixar a coluna do ângulo, tá? Deixa eu arrumar aqui. E aqui eu vou deixar a coluna do arco. Porque eu estou relacionando ângulo e arco, tá? Então, o ângulo aqui, o meu ângulo x, corresponde a um arco de comprimento de 9,42 metros, ok? Então, esse ângulo x corresponde a esse arco aqui, ó, tá? Agora, eu tenho uma relação que é quando a circunferência, o círculo está completo, tá? Opa. Quando o círculo está completo, qual é o valor do ângulo? O ângulo é 360 graus, tá certo? Então, quando eu tenho um ângulo, aliás, quando eu tenho um círculo completo, o meu ângulo na volta desse círculo é 360 graus, sempre, sempre. E corresponde a qual arco é esse círculo completo? O círculo completo corresponde ao comprimento, ao perímetro do círculo, que é 2π vezes r, o raio. O raio vale 15, né? Olha o raio aqui, ó. O raio vale 15. Tranquilo? Então, essa é a regra de 3. Estude bem ela, entenda bem como é que você montou, como é que nós montamos aqui, porque esse é o passo principal. Agora fica fácil, ó. 360 graus multiplicado por 9,42 dividido
por 2 vezes 3,14 multiplicado por 15. Então agora eu vou achar o ângulo X. Ó. Quanto que é 360 vezes 9,42? Dá 3.391,2. Pode fazer esse cálculozinho na calculadora. Então, 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 15. Embaixo aí agora, você vai ter 94,2. Então, galera, aí, o ângulo X, você fazendo essa continha, você vai ter 3.391 dividido por 94,2. Você vai ter o valor de 36 graus. Então, esse ângulo aqui desse setor circular é de 36 graus, resposta definida aqui. Estude bem essas questões, porque vai ser muito importante você entendê-las e depois aplicá-las em outras atividades. Valeu, galera. Até a próxima.